Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de reflexão à luz da doutrina espírita do Centro Espírita Luz e Caridade de Ivaiporã, no canal do YouTube. Vamos começar nos harmonizando com a leitura da mensagem contida no item 9 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, em Instruções dos Espíritos. A caridade material e a caridade moral, que é o assunto da explanação de hoje. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não mais veríeis, nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco, auxiliai os infelizes o melhor que puderes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houveres feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir, amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentirei presa, ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém, que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais, por agora, encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão, não raro, muito abaixo, constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu pudera auxiliar algumas vezes, e ao qual, ao meu turno, tenho agora de implorar auxílio.
Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Nesse clima de paz e amor, vamos então erguer nossos pensamentos ao Criador, agradecendo por mais essa oportunidade de aprendizado, agradecer ao nosso Mestre, Guia Jesus, e aos amigos do plano espiritual que nos acompanham e auxiliam por seu amor, carinho e proteção, nos ajudando em nossos trabalhos. Pedimos que nos acompanhem mais este momento, nos protejam e guiem a nossa expositora de hoje para que possa nos passar os ensinamentos que elevam o nosso conhecimento e o nosso crescimento espiritual com clareza. Que estejamos com Jesus hoje e sempre. Assim seja. A nossa expositora de hoje é a irmã e amiga Edla Capelari, que nos falará a respeito do item 9 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa explanação. Olá, sejam todos bem-vindos. Que possamos abrir nossas mentes e nossos corações para os ensinamentos de hoje, dando assim mais um passo em nossa caminhada evolutiva. Hoje, que falaremos sobre o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Em Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral, que é o item 9, que traz a mensagem recebida em Paris, 1860, da benfeitora espiritual Irmã Rosália, que foi o texto inicial lido pela nossa irmã Sueli Bilac. Nesse capítulo, estamos estudando as mais diferentes expressões sobre a caridade. O Evangelho em si está repleto de ensinamentos sobre a caridade e muitos de nós, enquanto espíritos, já percebemos a necessidade da conquista dessa virtude que foi a todo instante exemplificada pelo nosso Mestre Jesus quando esteve em nosso planeta. A doutrina espírita, consoante com os ensinamentos de Jesus, traz como um dos pilares a máxima: fora da caridade não há salvação. E o texto de hoje, que é a mensagem da irmã Rosália, nos fala sobre dois tipos diferentes de caridade: a moral e a material. Portanto, qual seria a diferença entre caridade moral e caridade material? A caridade material é a mais fácil de ser praticada, porque dificilmente alguém não dispõe de algum recurso para o socorro material do necessitado. O alimento ao faminto, a roupa ao desnudo, a edificação e doação financeira a uma instituição filantrópica, o remédio ao doente. Todas essas são algumas das várias maneiras de se praticar a caridade material. A caridade material, que está, assim como o nome próprio diz, relacionada ao mundo físico, deve ser sim incentivada e praticada. E com tudo que estamos vivendo no mundo hoje, receber a caridade material se torna uma questão de sobrevivência para muitos dos nossos irmãos. Esse tipo de caridade deve ser praticada com desprendimento e amor, ou seja, sem humilhações, cobranças ou julgamentos. Porque o amor se manifesta de acordo com o que é oferecido. Ele está ligado a atitudes que são realizadas com a real vontade de auxiliar. E não com aquelas situações em que os outros doam somente para se verem livres daquela coisa ou de quem pede. Ou
para aliviar as suas próprias consciências. Quando se pratica a caridade material, dá-se o que tem. Já a caridade moral nada custa materialmente. Ela não tem a ver com doações materiais com que fazemos. Quando se pratica a caridade moral, dá-se do que é. Ela está descrita em O Livro dos Espíritos, na questão 886, como benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. São exemplos de caridade moral as palavras consoladoras, as palavras esclarecedoras e edificantes, as ondas mentais de prece, o perdão, o amor, o aperto de mão, o abraço, o carinho, o afago. E, claro, o amparo do trabalho mediúnico, tanto aos encarnados quanto aos desencarnados. Há um fato sobre a médium Ivone Pereira, narrado pela sua sobrinha, que exemplifica muito bem a caridade moral. Conta-nos que a médium Ivone Pereira recolhia no jornal os nomes dos falecidos, dos conhecidos e dos desconhecidos. Anotava-os em um caderno e diariamente orava fervorosamente por cada um deles. Diariamente, com enorme disciplina. Sabendo desse fato, como nós, que às vezes não conseguimos fazer a prece nem pelas pessoas que conhecemos e gostamos, devemos passar a agir para praticar a caridade moral. Nos orienta a benfeitora da noite, a irmã Rosália. Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em suportarem umas às outras as criaturas e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem. Portanto, não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Todos podemos praticar a caridade moral. Ela não nos custa nada, porém é a mais difícil de ser praticada, pois exige-nos o verdadeiro sentimento de fraternidade, o espírito de renúncia e tolerância, que são princípios tão contrários ao egoísmo, ao orgulho e à vaidade que estamos ainda muito presos. Pelas pequeninas ações de cada dia, como tolerar o semelhante, não desejar mal ao próximo, não revidar as ofensas, saber calar, ignorar a má palavra, o mau proceder, começando sempre pelos nossos familiares e por todos os outros que nos rodeiam. Isso é caridade moral. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, temos a seguinte pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Os Espíritos respondem: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Para fazermos a caridade moral, precisamos estar muito atentos a nós mesmos, não fazendo julgamentos, suportando as diferenças, sabendo ouvir. Muitas vezes a pessoa só precisa ser ouvida, confortando nas horas difíceis, naquelas horas em que todos os amigos
desaparecem. Dando nosso abraço sincero, oferecendo nosso tempo, a nossa palavra consoladora. Também é caridade moral orarmos pelos que sofrem, pelos que estão em desespero e pelos que são nossos inimigos. De um jeito ou de outro, todos somos capazes de fazer essa caridade, desde que tenhamos a sinceridade e a boa vontade em nossos corações. O dar de si é importante, ou melhor, é a única coisa que realmente é nossa e que podemos dar, porque o resto somos apenas usuários. A caridade é a viga mestra de todas as virtudes. Dela é que derivam as outras virtudes que nos impulsionam à perfeição. Quanto mais discreta e desinteressada, mais valor ela terá. Se substituirmos a palavra amor na Epístola aos Coríntios do apóstolo Paulo, entenderemos o verdadeiro sentido da caridade moral. E, quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Gostaria de encerrar com as palavras de Divaldo Franco, em um artigo publicado em 2020 no Jornal da Tarde, que nos diz: a caridade abarca o amor na sua mais elevada expressão. Não se trata de uma fundamentação religiosa, mas conquista de uma excelente virtude de integração da criatura na criação. Confunde-se invariavelmente a caridade com esmola, o doar de valores e coisas que já não servem e mantém aqueles que recebem em situação deplorável de necessidade. O verdadeiro objetivo da caridade é o de dignificar aquele que é beneficiado, assim como se engrandece no silêncio e no anonimato daquele que a exerce. Em razão disso, a caridade pode ser material e espiritual. Bem orientada, socorre a fome, a sede, a nudez, a enfermidade, mas também ilumina o desconforto moral, o abandono efetivo, a loucura das paixões dissolventes, as situações de abandono, sem olvidar a iluminação das consciências. Qualquer expressão restritiva na conduta humana em relação a seu próximo é atraso moral que a caridade corrige. Nesta hora de pandemia virótica, em que predomina a pandemia da miséria moral de mulheres e homens mesquinhos, eles nos merecem o espírito de caridade para serem menos infelizes. Se você gostou do vídeo, curta, dê o seu like, deixe o seu comentário e siga-nos em nosso canal no YouTube. Obrigada. Obrigada, Edra, pela ótima explanação. E ainda nesse clima de paz e harmonia, vamos encerrando o trabalho de hoje, agradecendo sempre ao nosso Criador por nos conceder todas as boas oportunidades de nos elevarmos moral e espiritualmente. Agradecer ao nosso Mestre Jesus por seu carinho e proteção, agradecer aos amigos do plano espiritual pelo auxílio sempre presente na nossa jornada de aprendizado. Pedimos que continuem nos acompanhando e protegendo e nos fortalecendo para que possamos nos manter no caminho do bem e do amor.
Que a luz do Mestre Jesus ilumine sempre o nosso caminho. Assim seja. Se gostaram da explanação, deem seu like, façam um comentário e se inscreva no nosso canal. Gratos e até a próxima explanação.